Olá, seja muito bem-vindo ao programa Atletas no Ar, uma parceria da Rede Boas Novas com a Missão Atletas de Cristo. Eu sou o Marcos Grava, presidente da missão, e estou aqui com alguns convidados para falar com você a respeito das notícias do esporte. Neste programa você terá a agenda da nossa semana, saberá um pouco mais sobre a missão de Atletas de Cristo e também vai ter uma entrevista muito interessante com um dos nossos atletas. Fique conosco, está começando mais um Atletas no Ar. E conosco nesse primeiro programa está alguns convidados muito especiais. Ali do meu lado esquerdo, nosso querido Jorge Marques. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, Grava. É um prazer estar aqui participando no Atletas no Ar. E tenho certeza que a gente vai poder falar sobre esporte, falar sobre missões, sobre os atletas de Cristo. E se Deus quiser, vai ser uma bênção. Muito bem-vindo, Jorge. Obrigado. Também estão conosco nesta tarde nosso querido Fábio Marques. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Grava. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer imenso fazer parte dessa equipe dos Atletas de Cristo. Tenho certeza que vai ser bênção para você que está em casa, para a gente estar aqui, todo mundo que está assistindo a gente através da internet e televisão. Muito jóia. E aqui ao meu lado, muito especialmente, minha querida amiga e também parceira do Ministério Atletas de Cristo, nossa querida Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Grava. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com essa nova parceria TV Boas Novas e Atletas de Cristo. Sei que vai ser algo muito gostoso para todos vocês. Neste mês de fevereiro, o Atletas de Cristo está completando 30 anos. Foi há 30 anos atrás que um grupo de atletas rompeu as barreiras e decidiu criar um ministério para alcançar os esportistas com o Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos mais para saber sobre isso através do VT que nós vamos ver agora. O Grupo Atletas de Cristo é um ministério estratégico de evangelização que existe desde fevereiro de 1984 e é sustentado através de doações, orações e trabalho missionário. O movimento tem atletas de várias modalidades que são cristãos de diferentes denominações. O Atletas de Cristo tem na sua essência a visão missionária. Buscam ganhar para Cristo atletas de todas as modalidades esportivas e, através da transformação de vida desse atleta, mostram ao mundo com a linguagem universal do esporte que somente Jesus salva e liberta. Ao longo dos anos, o nome de Jesus foi amplamente proclamado através de atletas que são vistos como referência e levam o evangelho a milhões de pessoas com apenas uma imagem. Em 1985, logo no início do trabalho, o movimento já ganhava destaque nos principais meios de comunicação de esporte. Em 89, o atleta Baltazar foi considerado o cristão mais conhecido da Espanha dos últimos 100 anos. Em 1992, o Atletas de Cristo foi eleito o mais significativo ministério esportivo do mundo pela Coalizão Internacional de Ministérios Esportivos. Um dos grandes desafios da atualidade é preparar uma nova geração de atletas que, por meio de seus testemunhos, possam dar continuidade do que foi iniciado há 30 anos e mudou a vida de milhões de pessoas. Este é o foco do Atletas de Cristo, amando ao Senhor, correndo juntos e alcançando a muitos. É isso aí, amando ao Senhor, correndo junto e alcançando a muitos. Esse é o lema de Atletas de Cristo e foi muito jóia ver nesse vídeo alguns dos nossos queridos fundadores que fizeram a história dessa missão. Você pode ver aí fotos de João Leite, Baltazar e outros que tiveram a coragem de romper com esse ministério. Vocês chegaram a ver esses jogadores em atividade, pessoal? Eu me lembro claramente de ter tido a minha primeira experiência com relação aos Atletas de Cristo com o Tafarel. Eu já ia à igreja com meus pais desde pequenininho, mas o Tafarel, aquela imagem do Tafarel com as mãos para cima, foi a primeira imagem que me impactou. 1994. Que me fez... Por que ele está fazendo isso? Não estou entendendo. Aí meu pai falou, o Tafarel, assim como nós, ele serve a Jesus, ele vai à igreja. Eu falei, poxa, que legal, acho que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu tinha 6 anos de idade, foi a primeira experiência que eu tive com relação a isso. O Baltazar só de ler, de ouvir falar, mas o Tafarel realmente marcou a minha vida, assim. E você, comigo também. A primeira Copa que eu consegui acompanhar realmente, de ter na lembrança, é a Copa de 94. E naquela seleção, o Tafarel com certeza era a principal peça que nos remetia a um atleta de Cristo. Agora, você imagina em 81, quando eles começaram esse ministério, a coragem de entrar em campo com uma Bíblia e entregar para o adversário. É uma coisa que... eu fiquei pensando sobre essa situação outro dia, porque para nós mesmos que somos de Jesus e que somos evangélicos, já não era tão aberto para a gente sair falando. Então, eu fiquei pensando se dentro das nossas igrejas a gente já não tinha tanta abertura para falar, vamos aqui, vamos ali, vamos jogar bola. Meu pai e minha mãe diziam que não se jogava bola na igreja, a bola era chamada de ovo do diabo. Eu imagino que você ter isso dentro de um estádio, dentro de um time de futebol, era algo absolutamente fechado. E ver o trabalho que vocês fizeram
há 30 anos atrás, realmente é impactante ver a abertura que a gente tem hoje, ver o quanto nesses 30 anos a gente conseguiu alcançar em termos de abertura do Evangelho. Né? É isso aí. E por falar em missão de Atletas de Cristo, para que você saiba em casa, a missão de atletas é levar o Evangelho até o atleta, para que este atleta convertido possa levar o Evangelho ao mundo. E é nisso que nós acreditamos, por isso Atletas de Cristo tem viajado por muitos países com seus atletas, a fim de poder evangelizar as pessoas, especialmente em lugares muito fechados. E recentemente, nossa equipe esteve no Japão por conta de uma tragédia que aconteceu naquele país, e nós vamos ver no próximo VT o que foi o trabalho dos Atletas de Cristo naquele país. Don't you say it's too early, baby, I don't wanna waste the day when we've everything on our side and nothing in our way. We can do what we wanna, 'cause today the world is ours. Nothing gray, just real time and color in which to whittle away the hours. Konnichiwa, meu nome é Cadu, tenho 29 anos, sou missionário de tempo integral ali em Florianópolis, na Igreja Batista de Florianópolis. Hoje a gente está no nosso último dia aqui em Yonezawa e amanhã a gente já está voltando para Tóquio para continuar nossas atividades lá. A gente tem feito muitas atividades de clínica e amistosos, mas o mais importante não tem sido o futebol que a gente tem jogado, mas tem sido ver a mão de Deus agir através dessas clínicas, através desses amistosos, e a gente poder impactar a vida dessa galera aqui do Japão e poder trazer um pouco mais de alegria para eles. E eu espero que vocês também possam curtir conosco esse tempo, que vocês possam também aproveitar as bênçãos que a gente tem recebido aí no Brasil. Valeu! I could stay in your arms all year, even if it means infinity through. If being productive is being with you, then baby, I don't want to wait. Eu, pessoalmente, fiz parte dessa missão e é muito interessante saber como um lugar tão difícil para a pregação do Evangelho como é o Japão, especialmente o norte do Japão, que foi afetado por aquela terrível tragédia do tsunami, o Evangelho, através do futebol, tem uma aceitação muito grande pelas pessoas. Você soube mais sobre essa viagem, Fábio? Eu soube, na verdade, eu fiquei sabendo da viagem para o Japão, me animei para ir, acabei não conseguindo ir por questões de trabalho, mas alguns rapazes da minha igreja foram. E, rapaz, eu tenho que dizer isso aqui no ar, eu fiquei absolutamente arrependido de não ter ido nessa viagem. Eu vejo as imagens ali e me bateu um arrependimento de novo aqui, porque tudo que eu ouvi falar é que foi uma missão muito boa, que as pessoas chegaram lá com expectativas e ultrapassaram essas expectativas em termos de aceitação do Evangelho, em termos de trabalho, com crianças, com jovens. Uma das histórias que mais me impactou foi a história dos rapazes terem entrado na igreja. Eu acho que uma partida entre jovens universitários e o pessoal dos atletas, e foram convidados esses rapazes japoneses para irem à igreja fazer um lanche. E quando eles entraram na igreja, as pessoas da igreja ficaram emocionadas, alguns choraram e tal, porque nunca tinham visto esses jovens entrarem numa igreja. Então, é um trabalho que realmente quebra barreiras e que acaba com, talvez, preconceitos que as pessoas tenham com relação a ir à igreja, a ler uma Bíblia e ser impactado por Jesus. É verdade. E o que mais incomodava aquelas pessoas era saber que aquele grupo de pessoas brasileiras tinham pago suas próprias passagens para estar lá servindo a eles. E dentro da nossa equipe, Jorginho, tinha 3 ex-jogadores da J-League. O Kelly, o Claudecir e também o Elivelto, que jogaram uma temporada naquele país. E isso ainda trazia mais impacto, porque eles estavam vendo ídolos da primeira divisão japonesa. É algo inesperado, né? Acho que o que impacta mais nesse momento é o fator surpresa, deles terem esse tipo de presença numa missão como essa. Exatamente. E Atletas de Cristo não têm estado apenas em locais afetados por catástrofes, como foi no Japão, mas a nossa missão também é acompanhar países que estão sediando grandes eventos esportivos. Nós começamos em 2010 e lá esteve a Alessandra conosco numa dessas viagens, onde nossos atletas também puderam testemunhar em pleno palco da Copa do Mundo. Não foi, Alessandra? Foi verdade, até porque
Eu sou muito apaixonada pela África e a oportunidade de pisar naquela terra, sentir aquela terra e aquele povo foi algo muito gostoso. Nós chegamos lá com 210 voluntários, foi um marco na história, naquele tempo, e participar daquele evento esportivo, podendo levar a linguagem universal do esporte, foi algo maravilhoso, porque a alegria daquele povo é algo contagiante. E misturado com a alegria do brasileiro, então foi festa pura. É isso aí. O que eu aprendi esses dias com um missionário que trabalha fora do país é que se nós conseguirmos dar para as pessoas aquilo que ela quer, nós vamos conseguir também passar para ele aquilo que eles precisam. E futebol é o que o mundo inteiro gosta. E quando a gente pode ensinar e falar um pouco de futebol, fica muito mais fácil transmitir o Evangelho. Esse foi o nosso bloco Atletas em Missão, um pouco mais do que nós temos feito no Brasil e fora dele, através do esporte. Continue conosco, esse é o seu Atletas no Ar. Bem, vamos agora às notícias do esporte. É hora de falarmos de campeonatos estaduais. Ontem teve rodada no Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos ver os resultados dos jogos que tivemos ontem. O Maracanã viu seu primeiro Vasco e Flamengo depois da reforma. E a partida foi repleta de lances polêmicos. Melhor em campo, a equipe Cruz Maltina poderia ter marcado aos 11 minutos, quando o estreante Douglas cobrou falta. A bola bateu no travessão e dentro do gol. Mas o auxiliar de linha não viu o lance claro. Faria falta. Aos 36 minutos, Douglas levou para a linha de fundo e cruzou para Felipe Bastos finalizar de primeira. 1-0 Vasco. 3 minutos depois, o Flamengo empatou num lance parecido com um gol não validado. Elano cobrou falta, o goleiro Martin Silva foi buscar dentro do gol. Dessa vez, o juiz de linha viu e sinalizou corretamente. 1-1 e muita discussão. O Flamengo, que não quis saber de bate-boca, voltou mais organizado no segundo tempo. Mesmo assim, o Vasco dominava. Só que foram os rubro-negros que saíram comemorando. Gabriel tabelou sem querer com a zaga vascaína, chutou fraco, a bola desviou no caminho e matou o goleiro. 2-1 Flamengo, resultado final. No domingo à noite também teve Botafogo, que encarou o Duque de Caxias no jogo definido nos 15 minutos finais. Aos 32 do segundo tempo, o Caxias abriu o placar no gol contra. Leandro Teixeira chutou rasteiro. Dankler tentou afastar, mas bateu em cima de Dória e a bola entrou. O Botafogo empatou depois da boa troca de passes que terminou nos pés de El Tanque. De frente para o gol, o argentino não perdeu. A virada veio em um pênalti sobre Ferreira. Jorge Wagner cobrou no cantinho. 2-1 Botafogo de virada. No sábado, o líder Fluminense também venceu de virada e com passeio sobre o Boa Vista na volta de Fred e em mais uma noite boa para Walter. Na etapa inicial, o Boa Vista marcou com Gilcimar de cabeça. Conca empatou para o tricolor. No segundo tempo, Rafael Sobis virou. Depois, Carlinhos chutou errado e a bola sobrou para Walter marcar de cabeça. Foi de Walter o quarto gol, dessa vez com passe de propósito. Virou goleada, 4-1 Fluminense. Agora Campeonato Paulista e o clássico Corinthians e Palmeiras. De um lado, um Palmeiras voando no Paulistão. De outro, um Corinthians com a corda no pescoço. Mas favoritismo? Nada disso. O criticado Corinthians marcou antes. Fagner cruzou e Romarinho completou de primeira. O Palmeiras empatou também no cruzamento. Diogo cruzou e Allan Kardec mandou de cabeça. Corinthians ainda na crise 1, Palmeiras único invicto do campeonato, também 1. O Santos, que vinha invicto, foi goleado pelo Penapolense. Guaru abriu o placar de pênalti. O Santos esboçou uma reação com Cícero, 1-1. Mas o time de Penápolis voltou a ficar na frente. Douglas Tanque fez 2-1. Dentro da área, Petros encheu o pé para ampliar a vantagem. No contra-ataque rápido, Alexandro completou a goleada. 4-1 Penapolense. Então, Fabinho e Jorge, começando pelo Campeonato Carioca, o Botafogo bateu o Duque de Caxias, o Fluminense o Boa Vista e o Flamengo, num jogo muito polêmico, ganhou do Vasco. O que nós temos a dizer? Vou começar pelo jogo do Botafogo. O Botafogo, pela segunda vez no Campeonato Carioca, colocou seus titulares em campo e começou perdendo, né? Levou o primeiro gol, mas depois conseguiu a virada. O Ferreira fez uma partida, mais uma vez, duvidosa, mas conseguiu fazer um dos gols aí da vitória do Botafogo. Aí o Botafogo que está se recuperando no Campeonato Carioca, porque tomou uma postura inicialmente um pouco perigosa de começar com as reservas, que não deu muito certo. Agora eles
como a campanha da Libertadores começou positiva, começou bem, agora eles estão continuando com os titulares também no Carioca e estão dando uma subida de produção. Nesse momento, o Botafogo é o 8º no Campeonato Carioca, ainda há 4 pontos do Vasco, que hoje é o 4º lugar e fecha o G4 da classificação para as semifinais. E o Fluminense? Bateu 4-1 Boa Vista, como foi o jogo? Fluminense, a torcida foi para o Maracanã para assistir a volta do Fred. Acabou assistindo o Fred perder um pênalti, mais uma vez colocar em dúvida a sua titularidade na seleção brasileira. Mas acabou vendo um show do Walter. Walter que de novo entrou. E de novo foi lá, deixou o dele, marcou 2 gols. 2 gols, já tem 3, é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca, agora só está atrás ali do Hernani. E ele que tem jogado só 5, 10 minutinhos por jogo, então a média de 1 gol a cada 12 minutos dentro de campo. Acima do peso, sim, mas realmente com uma forma técnica excelente. Bem, agora para falar da polêmica do ano, a vitória do Flamengo ontem por 2-1 sobre o Vasco. Alessandra, você que entende tudo de futebol, diz para nós, foi ou não foi gol? Foi gol. Para mim, minha visão feminina, foi gol. Com certeza. A grande polêmica dessa situação é porque fica um árbitro auxiliar ali ao lado da linha de fundo, né? Seria mais ou menos a função Só dele. Só está ali para isso. Ele fica ali exatamente para isso, né? Com todo o lance da polêmica de se vai usar tecnologia ou não, enquanto isso fica um árbitro ali exatamente para ver isso. Mas a bola do chute do Douglas entrou a 33 centímetros e a grande pergunta que fica é por que este rapaz continua ali? Tanto que o engraçado também é que você percebe na hora do replay que ele está posicionado no lugar dele, ele está certo, ele está na posição dele, ele está fixo, olhando para onde ele tem que olhar. Por que ele não teve certeza da bola ter entrado é que é a questão. Não existe, então. Não tem como, dá para ver que ele está fixo, olhando para a linha ali, ele consegue... Agora não sei se ele estava nervoso, despreparado, enfim, não está... Despreparado? Acho que o que piorou a situação dele é que um lance muito parecido foi o gol do Elano. Logo depois do gol do Vasco, o Elano bateu uma falta e o árbitro que estava oposto, o assistente oposto ao lado dele, viu essa bola entrar por uma diferença menor do que a diferença no chute do Douglas e ainda com o goleiro encobrindo a visão dele. Bom, o Flamengo, que não tinha nada a ver com os erros da arbitragem, se aproveitou e venceu o jogo por 2-1, apesar de o Vasco ter jogado muito melhor durante todos os 90 minutos. A questão é que esse é um lance capital e não é hora de errar e por isso a gente lamenta muito pelo resultado com base nessas circunstâncias. Já no Campeonato Paulista foi um final de semana de empates. O São Paulo empatou com a Portuguesa e outros grandes da capital, o Corinthians e o Palmeiras também ficaram no empate em 1-1. O jogo do Corinthians com o Palmeiras foi um pouco assim, o do Flamengo com o Vasco. O Corinthians domina... Porque nessa situação é muito bom para o Corinthians, que não vem fazendo uma campanha muito boa. Nesse momento não estaria classificado, estava em crise, jogadores saindo aí, mas conseguiu fazer uma boa partida. Fez uma partida melhor do que o Palmeiras, dominou o jogo, só que diferente da partida do Vasco, o Corinthians não foi punido a ponto de perder a partida, pelo menos conseguiu empatar. Mas o Palmeiras, assim, jogou pior do que o Corinthians e... conseguiu numa jogada de lateral o cruzamento para o Allan Kardec, que entrou... Acho que faltou para o Corinthians aquela coisa que se fala que é a finalizar a jogada corretamente. Inclusive foi uma das reclamações do técnico Mano Menezes, dizendo que precisa de mais reforços ofensivos, porque o Corinthians criou oportunidades, mas não conseguiu finalizar corretamente. Bem, e a zebra do final de semana ficou mesmo para o Campeonato Paulista, quando o Penapolense... Você sabe de onde é o Penapolense, Alessandra? Não sei. É de uma cidade muito pequena no interior, chamado Penápolis. Penapolenses bateu o Santos por 4-1. Que resultado foi esse, rapaz? Foi uma grande zebra. Porque o Santos vinha aí até então sem perder. Um time que estava jogando um futebol muito consistente, fazendo boas partidas, e aí acabou levando uma goleada realmente sem explicações. Mais uma vez o Leandro Damião foi titular no time do Santos, a segunda partida dele, não conseguiu fazer gols e ainda acabou fazendo um pênalti, que foi um dos gols da Penapolense, que sacudiu o Santos. Leandro Damião decepcionou. E no momento que não podia, né? Ele, com esse problema do Fred, ele tinha que estar voando para poder mostrar para o Filipão que ele tem condições de, se o Fred não estiver preparado, não estiver pronto fisicamente, que ele pode ser o titular, mas até agora... Muito bem, esses foram os resultados do esporte nesse final de semana, Campeonato Paulista e também o Campeonato Carioca. E agora vamos conhecer um pouco mais a história de um dos atletas de Cristo. No nosso momento de entrevista, vem aí a história do Duílio. Acompanhe conosco.
A minha história no futebol e com o futebol começou dentro de casa, com a família. Eu acho que quando você tem um pai que é o maior artilheiro de futebol do Paraná, você não pode deixar de gostar de futebol. Como meu pai é artilheiro, eu fui fazer um teste de centroavante e não vou esquecer nunca do tio Lúcio, que foi o primeiro treinador da minha vida, que perguntou se eu sabia rebater bola. E a partir dali me tornei zagueiro e comecei a dar os primeiros bicos para cima, chutar a canela dos outros, já no dente de leite do Curitiba. E eu era garoto, estava jogando futebol sozinho na casa da minha avó. E minha mãe virou e me chamou para dentro, eu estava já todo sujo. Ela me chamou para dentro e eu virei para ela e falei assim: a senhora vai ver só, a senhora está me botando para dentro, mas eu vou jogar futebol, vou jogar num clube grande e vou jogar no Maracanã. E vou jogar na seleção. E aconteceu tudo isso. Eu saí do Curitiba, vim dar os primeiros chutes fora do estado, em São Paulo, na Portuguesa. Da Portuguesa vim para o América, do América para o Fluminense e do Fluminense fui a Portugal. Em Portugal eu joguei em 4 clubes lá, joguei no Sporting de Portugal, onde ganhei um título pela Estrela da Amadora depois de mais 3 anos, onde foi a Taça de Portugal, joguei 1 ano para o Alvarense e 3 anos no Portimonense, onde encerrei a carreira e dá uma saudade muito grande daquela terra lá, Portimão. E antes de pararmos de jogar, né, encerrar a carreira, nós sempre tínhamos a vontade de continuar no futebol e fizemos os cursos de treinador de futebol em Portugal, para que a gente pudesse dar os primeiros passos como treinador. Então, como se diz em Portugal, então, vamos lá, Jesus entrou na minha vida através da minha esposa. Eu tinha perdido a minha sogra em 31 de agosto, perdi meu pai em 3 de outubro, no mesmo ano, diferença praticamente de 1 mês. Minha esposa ficou muito ruim, ficou muito mal, perdeu o chão, perdeu tudo. Eu estava jogando numa equipe da 2ª divisão, que era a Alvarense, meus filhos estudando lá em Portugal e ela sem chão, até que ela foi num chá de taparoé. As mulheres sabem o que é um taparoé. É uma maneira de tirar dinheiro do marido para comprar um monte daquelas coisinhas que se usa na cozinha. Compra-se de tudo na cozinha, bacia, potinho, é maravilhoso. Você gasta um monte de dinheiro naquilo ali, rindo. E ela foi nesse chá de taparoé, na casa do Zé Carlos, que foi jogador do Flamengo, que era amigo nosso, e da sua esposa, que também já era evangélica. E quem estava ministrando essa reunião, quem estava vendendo esse taparoé, era uma missionária. E começou a falar de Jesus. E ela, curiosa, como você pergunta, quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? Então era a brecha que a pastora precisava para conversar com ela. E aí começou a conversar e perguntou para ela se poderia ir lá em casa. Surpresa, quando eu chego em casa, minha esposa conta essa história que a pastora ia lá em casa. Eu falei, maravilha, não faltava mais nada agora, né? Agora vem uma pastora aqui para dentro, tá legal, já vem roubar o nosso dinheiro, é tudo o que quer, porque era tudo isso. Era a ideia que nós fazíamos das situações em que se encontravam pastores e pregadores, porque a gente ouvia tantas histórias e não queríamos fazer parte disso. E aí a pastora veio, eu deixava ela lá na sala com a minha esposa, as duas conversando normalmente, eu ia para o meu quarto, fechava a porta e ficava lendo. Sempre gostei de ler muito. E então passou uma vez, 2, 3, 4, não lembro quando foi, só sei que um dia me deu uma sede grande demais, eu estava lendo um livro bom, estava empolgado com o livro, me deu sede. Eu cheguei na porta e falei com minha esposa, pode me pegar um copo d'água? E ela falou, posso. E a pastora falou, senta aqui, vamos conversar, tá tudo bem? Eu falei, tudo, sentei para tomar um copo d'água. Começamos a conversar, nessa conversa a pastora CI, um encanto de pessoa, uma missionária fantástica, nem sei onde ela está agora. E começamos a conversar, ela começou a falar, e eu sentei, e ela tinha que ir embora, e ela acabou não indo embora. E aí o pastor veio buscá-la, o marido dela, para ela não ir sozinha, porque já estava de noite. Acabei conhecendo o marido, o pastor Wellington. E foi ali que começou. Foi quando surge na nossa vida o pastor dos atletas. O pastor dos atletas, o pastor Zic. E a gente conversa. E ele perguntou se eu tinha uma Bíblia. Eu falei, claro que eu tinha. Eu ganhei uma Bíblia do Baltazar em 1984.
que ficou fechada, muito linda na minha estante, ela toda preta, dourada, bonita assim, ficou fechada lá, bem guardadinha, cheia de pó. Então eu tinha, e aí nós começamos a falar com o Zic, fomos numa tenda, o pastor Wellington também estava lá, onde tinham todo tipo de pessoas, todo tipo de raça, todo tipo de gente de todo que era lugar. E foi onde eu entendi que Jesus podia fazer parte da minha vida. Foi aí que ele entrou, é onde a gente aceita muitas vezes de coração, muitas vezes tem pessoas que gostam de ir lá à frente, pessoas que eu aceitei de coração e falei, eu acho que é isso aí que pode endireitar tudo. Essa galera mais nova, esses jogadores mais novos que aceitam Jesus, aceitar é muito fácil. É uma festa, a igreja fica em festa, todo mundo te dá um monte de palminha nas costas, você sente aquele amor, aquela coisa assim. Agora vem a segunda parte, que é caminhar com ele. O mundo nos oferece atrativos fantásticos. Hoje, então, muito mais do que antigamente. Antigamente havia um respeito maior, hoje não, está tudo muito liberado, muito franqueado para você fazer aquilo que não deve. Mas nunca deixe de fazer aquilo que teu coração deseja fazer. Antes de qualquer coisa, você que aceitou Jesus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Vocês acompanharam conosco, antes do intervalo, a entrevista da semana com o ex-jogador de futebol Duílio, atleta de Cristo. E você que esteve lá, Jorginho, como é que foi a entrevista? Olha, sensacional. Um cara muito simples, diferente de muitas histórias que a gente escuta de outros jogadores ou ex-jogadores. Nos recebeu, assim, de forma sensacional. Quer alguma coisa, quer um copo d'água, senta aqui e tal. Deixou a gente, fica à vontade aí na casa. Espalha aí, faz a luz de vocês, posiciona a câmera, deixou a gente bem à vontade. E durante o papo contou com naturalidade tudo que a gente ia perguntando, falou da história dele, falou de América, falou do início do Curitiba, falou de América, Fluminense, aí dali para Portugal, Sporting, dificuldades no momento familiar, conversão, a história do Atletas de Cristo, tudo que o pessoal viu aí, de forma natural e bem acolhedora. Fábio, você lembra do Duílio jogando? Eu não vi o Duílio jogar, mas eu conheci o Duílio pessoalmente aqui na TV. Há alguns anos atrás, a gente teve um projeto especial durante a Copa. Eu tive a oportunidade de conviver com o Duílio durante alguns dias. Ele é um cara exatamente assim como o Jorge falou. Quando eu o conheci, a gente conectou na hora, foi uma coisa muito legal. Ele tem essa simplicidade, mas é um cara que jogou muita bola. Eu que sou um grande zagueiro de pelada, eu olho assim o Duílio e falo, rapaz, esse aí joga como eu jogo. Mas brincadeiras à parte, o Duílio ele transparece para mim uma coisa que eu acho fundamental no cara que é atleta de Cristo, que é verdade no que ele fala. Às vezes o cara, sou atleta de Cristo, mas aí tu vê a notícia, você vê a postura do cara e diz, será? Mas o Duílio, ele passa uma verdade mesmo de uma conversão genuína. E acho que isso faz toda a diferença para o atleta. Certamente, o testemunho faz diferença. Você também esteve lá, Alessandra. Fala um pouquinho mais da família do Duílio. A família do Duílio é algo muito bonito de se ver. Por quê? Porque eu acho que para todo atleta, a base familiar é importante. E eu vejo isso no Duílio. Duílio tem a Nice, que é a esposa dele, tem mais os seus 2 filhos. E em todo momento da entrevista, ele nunca abriu mão de falar da família dele. Isso é muito interessante, ver isso no Duílio. E a base que ele tem ali com a família dele é algo que me toca muito. Eu já pude trabalhar com o Duílio em algumas reuniões de Atletas de Cristo, tanto há 2 anos atrás. E na direção de todas essas reuniões, a Nice sempre esteve do lado dele. Em todos os momentos de dificuldade, de alegria, a Nice esteve do lado dele. Os filhos estiveram do lado dele. Então, eu creio que a base familiar, não só para o Duílio, como para muitos outros atletas, isso é importante também. Isso dá aquela força para o atleta, entendeu? E é bom lembrar que o número de divórcios entre ex-atletas de futebol, principalmente, é muito grande. E quando um testemunho como esse nós acabamos de ver de uma família sólida,
como a do Duílio. Isso mostra, mais uma vez, a importância de andar com Cristo também no meio do esporte. Esse foi a nossa entrevista da semana com o ex-craque Duílio. E vamos agora ao Minuto da Copa. O Grupo A da Copa do Mundo é o grupo do anfitrião. O Brasil, dono da casa, vai receber México, Croácia e Camarões na primeira fase. O México chega à sua 15ª participação em Copas, pressionado. Mesmo dentro da fraca eliminatória da CONCACAF, os mexicanos precisaram jogar a repescagem contra a Nova Zelândia para vir ao Brasil. Com muitas brigas internas entre jogadores e comissão técnica, o grupo que jogará a Copa está indefinido. A mais tradicional seleção da África também está no Grupo A. Essa é a 6ª Copa de Camarões, que sonha em repetir a campanha de 1990, quando chegou às quartas de final. O grande craque do time é Samuel Eto'o, do Chelsea da Inglaterra. Depois de abandonar a seleção durante um tempo, ele voltou e promete dar muita dor de cabeça às defesas adversárias. Os croatas chegam para sua 4ª Copa com uma seleção que conta com grandes nomes no futebol mundial. Mandzukic e Modric vêm ao Brasil para tentar repetir o sucesso da geração de 1998, que ficou em 3º lugar e teve o artilheiro da Copa, Davor Suker. Todos esses times vêm enfrentar a única seleção a participar de todas as 19 edições da Copa. O Brasil chega como favorito por ser dono da casa e atual campeão da Copa das Confederações. Com o grupo quase fechado, Luiz Felipe Scolari conta com a habilidade do craque Neymar na frente e uma defesa muito forte para tentar conquistar pela primeira vez uma Copa em casa. Esta é a chave do nosso Brasil. A primeira parte da Copa do Mundo começa já no dia 12 de junho. O Brasil enfrenta a Croácia e depois virão México e Camarões. E aí, rapazes, assusta a chave brasileira? Não. De princípio, não. Apesar de o México ser uma equipe tradicional no futebol, não chega a me assustar. Eu acho que Camarões podem dar uma dor de cabeça maior para o Brasil nesse momento do que México e Croácia. Mas o México sempre causa algumas surpresas para o Brasil. Todas as... tirando Croácia, que é a menos tradicional, digamos assim, México e Camarões, volta e meia, dão algum trabalho para o Brasil, mas com a seleção, acho que encaixado, que o Filipão conseguiu desde a Copa das Confederações, se chegar assim na Copa com Neymar bem, Fred, todo o resto, Júlio César no gol, enfim, toda a seleção continuar do jeito que estava na Copa das Confederações, eu acho que tem tudo para, com seriedade, jogar e passar com tranquilidade. E vocês acham que quem sai em segundo lugar da chave? Rapaz, é uma boa pergunta, porque nesse momento, apesar do que você falou ser muito correto, do México sempre causar dificuldades, ele está num momento de muita instabilidade. Seria a minha primeira escolha. Mas a instabilidade no futebol mexicano, não sabe nem se vai levar jogadores que só atuam no México, os jogadores também jogam fora, então causa uma instabilidade muito grande no México. Então acho que nesse momento eu apostaria em Camarões. Pelo momento que o Eto'o está vivendo, jogando bem no Chelsea e tal, minha aposta seria Camarões. Para você, Jorge? Eu fico nessa dúvida também, mas ainda acredito que o México tem um pouco mais de favoritismo em relação a Camarões. E fora que Copa do Mundo sempre acontece, né? De zebra, de repente a Croácia pode aparecer ali em segundo, esperamos que o Brasil fique em primeiro. De repente a Croácia, mas eu acredito mais ainda no México. A Alessandra tem um palpite? México também. Eu particularmente acredito na seleção da Croácia, acho que o futebol europeu tem evoluído muito e eles têm um jeito de jogar bem parecido com o futebol brasileiro. E é interessante que na última vez que eu estive viajando, encontrei um mexicano no avião e eles estão completamente desanimados com relação à sua seleção. A troca consequente de vários treinadores nos últimos anos e especialmente nos últimos meses antes da classificação, estão tirando toda a motivação dos mexicanos. Esse foi o Minuto da Copa. Toda semana você vai acompanhar conosco. Aqui falamos sobre as seleções que vão participar da próxima Copa do Mundo no mês de junho aqui no Brasil. Bem, estamos chegando ao final de mais um Atletas no Ar. Eu quero agradecer aos convidados que estiveram aqui conosco. Obrigado, Jorge, pela presença. Obrigado, Grava, Alessandra, Fábio. Foi ótimo estar aqui. Esperamos que todas as semanas você continue nos acompanhando e participando conosco. Tá bem. Fabinho, com gol válido ou não válido, seja bem-vindo a próxima vez. Muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês participem também através das redes sociais, do e-mail, Twitter e Facebook. Estaremos aqui na semana que vem, se Deus quiser. É isso aí. Alessandra, a próxima entrevista, logo, logo, com um atleta de Cristo. Obrigado pela sua ajuda. Eu que agradeço. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês também. E não deixe de continuar com a gente. E para você que participou conosco,
Escreva para nós temos um lindo presente para você. A Missão Atletas de Cristo vai enviar uma das nossas Bíblias para que você conheça um pouco mais sobre a nossa missão, os testemunhos dos atletas e, claro, conheça e possa acompanhar a palavra de Deus aí na sua casa. Muito obrigado. Esse foi Atletas no Ar. Estaremos juntos na próxima semana. Um grande abraço.